Nós vamos fazer a leitura desse texto e em seguida eu faço uma oração, mas acompanhe aí na sua Bíblia, Lucas 2,36, e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Vamos orar aqui. Senhor, nosso Deus, te agradecemos pela Tua palavra que nos instrui, que nos conta a história do Senhor, da Sua encarnação, a Sua vida aqui na terra e da Tua obra, e queremos aprender a apreciar cada detalhe do que foi nos revelado nas Escrituras e nos aproximar, como sempre, da vida do Senhor por meio da revelação, por meio do Espírito Santo que habita em nós, por meio da revelação das Escrituras, que coordena nossos pensamentos, que direciona-nos na verdade, para que nós saibamos como andar e como crer também. Primeiro queremos crer da maneira correta, queremos conhecer o Cristo da maneira revelada nas Escrituras, para podermos anunciar também a outras pessoas. Te peço a bênção para esse estudo que nós vamos ter, te peço a bênção para as outras classes também dessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Então, nós falamos sobre essa passagem na semana passada, onde Cristo é circuncidado o 8º dia e depois apresentado no templo ao 40º dia. Então nós cremos que durante esse tempo ainda ele não teve contato com os magos do Oriente. Eu já vou comentar o porquê disso daqui a pouco, né? Mas só recordando, eles foram ao templo e ofereceram 2 rolinhas, né? Ou 2 pombinhos, como oferta de purificação de Maria, por causa da o quê? Da imundície do parto. Linguagem assim um pouco estranha, né? Imundície do parto. Uma linguagem do Velho Testamento, uma linguagem bíblica, que a mulher ficava imunda por 40 dias e depois oferecia um sacrifício de purificação cerimonial daquela imundície. Então Maria teve que fazer isso por ela. E a outra oferta era o quê? Era para consagração do filho. O primogênito tinha que ser redimido, né? Todos os primogênitos pertenciam ao Senhor. Então todos os primogênitos eram sacrificados dos animais, mas os primogênitos da jumenta, se eu não me engano, né? Ela poderia ser resgatada com o cordeiro, e os humanos nenhum era sacrificado. Todos os humanos eram redimidos. Então terminamos com esse pensamento na semana passada, que o nosso Redentor Jesus Cristo foi Ele mesmo redimido por uma oferta, não porque Ele fosse pecador, porque Ele não era, mas porque assim pedia a lei, que para que Ele não fosse sacrificado a Deus naquele momento ainda, né? Ele deveria ser redimido com uma oferta. Ele foi redimido com uma pombinha. Deveria ser um carneiro, né? Ou uma ovelha, ou cordeiro, vamos dizer. Mas como eles eram pobres, eles oferecem, Deus permitia que fosse feita uma oferta mais barata, uma oferta de uma rolinha, para também redimir o filho primogênito. Daí a gente percebe a situação financeira daquele casal. Não era um casal rico, era um casal sem muitos recursos financeiros, mas eles oferecem essa oferta. E depois temos aí o cântico de Simeão, adorando a Deus porque ele viu o Redentor, né? E tem também aqui agora esta finalização dessa passagem com Ana, a profetisa, que também ali vai ao templo, percebe, o menino percebe pelo Espírito Santo que ele é o Messias, ele é o ungido de Deus, e ela fala e anuncia isso, ela dá testemunho. Então Deus, quando Cristo aparece em Jerusalém pela primeira vez, ele recebe o testemunho de Simeão e recebe o testemunho, as pessoas em volta, né? Recebe o testemunho de Simeão e recebe o testemunho de Ana, de que ele é o Messias, o Salvador havia nascido, né? Bom, depois no versículo 39 diz: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, então eles guardavam a lei. Lembre-se, não estamos aqui ainda debaixo da era da igreja. A era da igreja vai começar em Atos 2, né? Com a vinda do Espírito Santo. Aqui estamos ainda na era da lei.
Então tem os sacrifícios para purificação, tem ainda todo o ritual do templo, ordenança que eles tinham que cumprir e eles cumpriram. E então eles voltam para Galiléia, para a cidade de Nazaré. Aqui nós perdemos um pouco da história no livro de Lucas. Perdemos. Lucas não quis registrar. O que ele não quis registrar? Ele não quis registrar a visita dos magos e nem a fuga para o Egito. Não é contado no livro de Lucas. Apesar de que Lucas é o evangelista que dá o relato mais detalhado sobre o nascimento de Jesus, de longe o mais detalhado, mas ele não conta sobre os magos e ele não conta sobre a fuga para o Egito. Quem fala isso é só Mateus, né? Então a gente vai ter que, como a gente está fazendo aqui uma reconstrução da história na ordem cronológica, a gente vai ter que pegar agora e pular lá para Mateus. A gente não vai seguir com Lucas, a gente vai voltar lá para Mateus. Por quê? Porque logo depois Lucas vai falar: e o menino crescia, era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém. Então o próximo relato já é quando ele tem 12 anos. Então ele pulou 12 anos da vida de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo assim dirigiu Lucas, né? Não era interessante colocar esse relato da infância de Jesus na Bíblia. Não tem nenhum evangelista que conta, que satisfaz essa nossa curiosidade da infância de Jesus. Eu gostaria de saber o que ele fez na infância, né? Mas não temos nenhum relato sobre a infância e o crescimento dos primeiros anos de Jesus. Únicas histórias que vão aparecer são séculos depois, que vão aparecer alguns livros apócrifos que inventaram algumas histórias ali da infância de Jesus, né? Você não tem no registro inspirado da Bíblia nada a respeito dos anos aí, desde a consagração, a fuga para o Egito, até 12 anos de idade, tá? Então nós vamos seguir a revelação bíblica, né? Você fica aí com a sua imaginação. Como será que era ser irmão de Jesus, né? Nós cremos que ele teve irmãos, né? Como será que era ter um irmão perfeito, né, em casa, né? Você sempre faz as coisas erradas, sempre toma bronca, sempre fica de castigo, o seu irmão nunca, né? Imagina o sentimento dos irmãos dele, né? Não é à toa que quando ele cresce, os irmãos são afastados dele no começo, né? Depois eles se convertem, mas durante o ministério de Cristo nós não vemos os irmãos dele seguindo ele, né? José era mais perfeito do que os outros, né? Como é que é? José era mais perfeito. Está pensando em José do Velho Testamento, né? Ele já sofria inveja. Imagina Jesus, né? Se os irmãos não tinham inveja dele, né? E deve ser difícil para os pais educar um filho perfeito, né? Eu nunca preciso corrigir meu filho. Será que estou fazendo alguma coisa errada? Mas eles tinham testemunho, né, dos profetas de que esse era o Messias. Então eles tinham que estar preparados para isso, né? O Messias é o Messias. Mas então, recapitulando aqui a sequência, né? Vamos passar rapidamente a sequência dos eventos do nascimento de Jesus. Você tem Gabriel anunciando que Jesus nasceria para Maria. O anjo Gabriel, né? Fala com Maria: ó, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Ela acredita. Depois ela vai visitar Isabel, que estava grávida já de 6 meses. Ela fica 3 meses com Isabel. E ali Maria já está grávida do Espírito Santo, porque as crianças no ventre ali já manifestam isso, né? Então você tem Maria voltando 3 meses depois para José, só que ela está grávida de 3 meses, e José, minha mulher me traiu, então ele vai procurar abandoná-la, mas aí o anjo vai lá e avisa José: não, ela está grávida do Espírito Santo. O José, pela fé, recebe Maria como sua esposa. Eles vão então em seguida para Belém, atender uma convocação de alistamento para um recenseamento que estava acontecendo. Eles vão para Belém, né? Para isso, José, Maria grávida, já quase para dar à luz, né? Eles viajam cerca de, se não me engano, era 150 quilômetros de Nazaré até Belém. Uma viagem difícil para uma mulher que está de 9 meses, né? E ela nasce... Não havia lugar na estalagem para eles, então a criança nasce numa estrebaria ou numa gruta. A Bíblia não diz como que era o ambiente, né? Sabemos que ele ficou numa manjedoura. A palavra que aparece na Bíblia é manjedoura. Ele foi colocado numa manjedoura, que é um lugar de animais se alimentarem.
A tradição diz que essa manjedoura, esses animais, eles se alimentavam numa gruta. A Bíblia não diz. Alguns acham que era estrebaria, mas esses detalhes a gente não tem. O fato é, ele é colocado num lugar de alimentação de animais. Os pastores recebem visita dos anjos, que anunciam o nascimento de Jesus. Eles vão lá e então visitam Jesus. Nada é dito sobre magos ainda. Depois nós temos em Lucas o relato da circuncisão de Jesus e a sua apresentação, 40 dias de vida dele apresentado no templo. Tá, Simeão e Ana. E agora então, Jesus vai voltar do templo, né? E nós temos um relato em Mateus capítulo 2. Vamos então tentar seguir a história pela sequência. Você tem Mateus 2, vamos ler o versículo 1 em diante. No versículo 1 você tem: E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Tá. Então, quando que é isso, né? Bom, Herodes está vivo ainda. Herodes está vivo, então ele está no tempo do rei Herodes, então é pelo menos, é no máximo 4 anos antes de Cristo no calendário que nós usamos hoje, né? É que eu comentei na semana passada que esse calendário tem um erro de contagem, né? Deveria ser um depois de Cristo, né? Jesus nasceu no ano 1, só que na contagem, como houve um erro de contagem histórico, os especialistas acham que essa data na verdade era 4 antes de Cristo, né? Não vem ao caso, o fato é o fim da vida de Herodes. Ele está aqui presente no fim da vida de Herodes, é quando Jesus nasce. E como é que nós vamos colocar isso em comparação com o relato de Lucas? Tá, isso foi antes, essa visita dos magos que vai ser descrita aqui, né? Ela foi antes ou depois da apresentação no templo, 40 dias de vida, né? Então, quando é que os magos vieram visitar Jesus? Bom, Lucas não falou nada de magos na noite de Natal, então provavelmente não foi na noite de Natal. Aqui você tem alguns detalhes que vão nos ajudar a responder essa pergunta. Por exemplo, Jesus voltou aqui a Belém, vai ser visitado por magos. Quando você tem aqui tradição, só para começar, a tradição diz que no 13º dia Jesus foi visitado pelos magos, por 3 reis magos, então até o nome deles, né? Como é que é? Gaspar, Melchior e Baltazar, é isso, né? Nada disso está na Bíblia, nem Baltazar, nem Melchior e nem Gaspar, não precisa procurar não vai achar. A tradição diz que esses eram os nomes dos 3 reis magos. A Bíblia não diz que eram reis e não diz o nome deles e não diz quantos magos eram, diz que eram magos. A gente acha que são 3 porque são 3 presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Então as pessoas acham que são 3 pessoas, mas poderia ser mais ou menos, não sabemos. São magos. Alguns magos, uma comitiva de magos vai visitar Jesus, que está aí no versículo 1 do Mateus 2, né? Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Primeira pergunta é quando que eles vieram, né? Bom, versículos 13, vamos pular aqui para o 13 e o 14 para tentar responder isso. Olha só, o que diz o versículo 13 de Mateus 2? Quando os magos visitam, adoram Jesus, distribuem os presentes, a gente já vai voltar nessas passagens. Versículo 13 diz: E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Olha só, né? Então ele foi para o Egito logo depois da visita dos magos. Os magos saíram e o anjo vem e fala para José: José, sai, foge, porque Herodes vai tentar matar. Então
é difícil você pensar, bom, José recebeu a visita dos magos no 13º dia e ainda esperou até o 40º dia para apresentar Jesus no templo, depois voltar e fugir para o Egito. Eu acho difícil ter sido isso. Pelo relato aqui, parece que imediatamente na mesma noite, que o versículo 14 diz, levantando-se, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Aparentemente, do jeito que o texto está colocado, assim que os magos saíram, ele recebe uma visão, pode ter sido na noite seguinte, não sei, mas ele diz, saindo eles, o anjo do Senhor apareceu a José, falou, foge para o Egito, e depois diz, na noite José saiu. Então, José recebe essa visita, não sabemos quando, mas deve ser depois da consagração no templo, porque ele foge e vai para o Egito, né? E espera Herodes morrer lá no Egito para depois voltar. Vamos dizer assim, ele poderia até ter ido para o Egito e Herodes morreu logo, né? Mas uma viagem para o Egito é meio longa, de Israel para o Egito, né? Andando de burrico, né? Não é tão rápido assim. Então, ele tem ali um período no Egito, que a gente já vai ver daqui a pouco. Uma outra coisa, se eles eram pobres, e no templo eles ofereceram o quê? 2 colinhas, oferta de gente pobre, que não tem dinheiro para comprar um cordeiro. Agora, quais foram os presentes mesmo que os magos deram para o casal? Qual que é o primeiro? Ouro. Olha, Tiago, acabou de receber ouro, não pode pagar uma oferta, né? Difícil. Então, isso aqui, provavelmente, você vai ter primeiro eles indo no templo, ainda pobres, 40 dias de vida, depois voltando para Belém e recebendo a visita dos magos. Receberam dinheiro, com esse dinheiro eles foram para o Egito, mas eles não tinham esse dinheiro ainda, aparentemente, na hora que eles oferecem a Jesus Cristo, apresentam Jesus Cristo no templo. Uma outra coisa, quando você tem aqui no versículo, vamos ver aqui, versículo 10, vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Onde que eles visitaram Jesus? Numa gruta, numa estrebaria ou numa casa? Uma casa. Então, Jesus nasceu numa noite e tinha uma estrebaria ou uma gruta, mas tinha uma manjedoura. Não tem manjedoura dentro de casa, gente. Me desculpa, se você está com seu filho recém-nascido dentro de uma casa, você vai colocar ele numa cama, num berço, mas não numa manjedoura. Um lugar de animal comer. Um coxo. Então, não é a noite de Natal essa visita aqui. O presépio está errado, né? O presépio católico. Você tem aqui uma visita depois, algum tempo depois. E pelas circunstâncias que estamos vendo aqui, parece que foi pelo menos 40 dias depois. Talvez mais, né? Talvez mais. Mas, enfim, nós temos então, vamos só para colocar as coisas na ordem, né? Na ordem cronológica aqui, cremos que isso foi depois da apresentação de Cristo no templo. Outra coisa, os magos, quando vêm visitar Jesus, eles dizem, vamos ver o versículo 2, Mateus 2:2. Vou fazer uma leitura toda para frente e para trás, né? fora de ordem aqui, mas para colocar os fatos na ordem, às vezes a gente muda a sequência da leitura. Mateus 2:1 diz assim, apareceram os magos do Oriente, né? Visitando Jerusalém. No 2:2, dizendo, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, é razoável você pensar que a estrela do Oriente apareceu no céu quando? Quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, apareceu uma estrela que eles viram do Oriente. Não foi uma estrela que apareceu 2 meses antes de Jesus nascer. Não, nós cremos que a estrela apareceu quando Jesus nasceu. Só que eles não tinham avião, não tinham trem-bala, não tinham carro. Eles tinham que armar uma viagem, pegar os mantimentos, montar nos seus cavalos e camelos, né? Onde é o Oriente? Alguma coisa a leste de Jerusalém, de Belém, né? Eles eram de outro país.
Nós não sabemos que país é esse, mas o próximo país ali ao Oriente seria a Babilônia. Então, é no mínimo a Babilônia, pode ser a Pérsia, alguns acham que era mais para o leste ainda, ou até alguns acham lá para a Índia, não sabemos, é o Oriente. Se for mais perto, a Babilônia. A distância entre a Babilônia e Jerusalém era cerca de 800 quilômetros. É uma viagem considerável. Então leva tempo para você fazer uma viagem dessa aí, tá? Eu fui olhar no Google Maps. O Google Maps daria hoje, se você for a pé, daria umas 200 horas de viagem. Só que essa viagem é andando a pé sem parar para descansar, para comer, para dormir, para nada, né? Então não é realista, né? Com certeza é muito mais. Então você tem aí algumas semanas para essa viagem, né? Então certamente não foi na noite de Natal, provavelmente foi depois da apresentação de Cristo mesmo no templo, tá? Bom, então Jesus nasce nesse contexto de humildade, de um casal pobre visitado no meio de uma manjedoura por pastores. Esse é o nascimento do Rei dos Reis, esse é o nascimento do Messias, né? E os magos estão ali encantados com aquele fato. Nós vimos a estrela dele no Oriente. Eles vão em Jerusalém e eles começam a perguntar: onde é que nasceu? Eu sei que nasceu. Onde é que está? Ele deve estar sendo coroado, né? Será que eu cheguei atrasado? Então eles estão ali empolgadíssimos. Eles ainda não estão falando com Herodes. Veja que no versículo 2 não fala que eles perguntaram para Herodes. Diz que eles chegaram a Jerusalém e estavam perguntando: onde está aquele que é rei dos judeus? Provavelmente estavam nas ruas perguntando: nasceu o rei de vocês, cadê? Né? O rei dos judeus. O rei dos judeus. E essa notícia chegou ao ouvido do Herodes no versículo 3. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Jerusalém ficou perturbada com essa notícia. Por que Jerusalém ficou perturbada? Por que Herodes ficou perturbado, né? Bom, quem era o rei dos judeus nessa época? Quem era o rei dos judeus? Tinha rei na Judéia? César era o imperador de Roma que dominava sobre a Judéia, sim, mas ele colocou um representante dele ali, que ele deu o título de rei dos judeus. Quem era esse representante de César? Herodes. O próprio Herodes tinha o título que César deu para ele de rei dos judeus. E ele governava, ele era um idumeu. Idumeu é descendente de Edom. Quem que era Edom mesmo? Esaú. Né? Tem rivalidade com o judeu, né? Já tem esse problema. Ele tinha sangue idumeu e ele estava ali governando sobre os judeus. Ele que tinha reformado o templo, né, grandioso e tudo mais. Diz os historiadores que ele era um tremendo administrador, ele fez coisas grandiosas ali, mas ele era um louco, ele era um maníaco. Ele mandou matar a esposa, ele mandou matar 3 dos filhos dele, por medo de perder o trono, que algum deles quisesse pegar o trono dele, mandou matar os próprios filhos. Ele era um maníaco assassino. Se estudar a história dele, você vai ver coisas horríveis. Só o fato dele ter mandado matar todos os meninos ali abaixo de 2 anos em Belém, né, já sabe o tipo de homem que estava aí. Então, ele ficou, como que diz a palavra aqui? Ficou perturbado, né? Perturbou-se Herodes. Bom, se Herodes está perturbado, pode saber que Jerusalém vai ficar perturbado, né? O rei, o que ele vai aprontar, né? Porque já sabiam como era esse homem, né? Então todo mundo ficou com medo. Se perturbaram com a notícia, né? Rei dos judeus. E com certeza se perturbaram também com Herodes, né? O que Herodes vai fazer agora que tem esse boato aí de que tem um rei dos judeus? Agora, uma coisa que me chama a atenção, curioso, estes magos do Oriente, que não eram judeus, não eram do povo de Deus, não estavam ali praticando a religião dos judeus, não tinham as escrituras, ou se tinham, não é como os judeus que decoravam as suas escrituras, né? E os fariseus e os saduceus e os escribas, o que será que eles pensaram? Será que eles pensaram:
O rei nasceu, vamos lá procurar o rei. Será que aconteceu isso? Teve algum fariseu no nascimento de Cristo procurando Jesus lá em Belém? Não tinha. Por que só estrangeiros vieram, né? Jesus nasce desprezado pelos seus. Veio para o que era seu e os seus o rejeitaram, né? Os líderes de Jerusalém, sabendo o que era para acontecer, porque eles sabiam que o Messias viria, sabiam até a cidade onde ele nasceria, né? Porque o Herodes pergunta, né? Olha só, e congregados, versículo 4, congregados todos os principais sacerdotes, escribas do povo, perguntou-lhes, quer dizer, Herodes perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. O profeta aqui é Miqueias, você pode ler Miqueias 5:2, já está escrito: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, só aqui Herodes vai falar com os magos, até agora ele não tinha falado ainda. Chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Então a estrela apareceu quando ele nasceu. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me para que também eu vá e o adore. Então eles sabiam que ia nascer em Belém. Por que não foi nenhum fariseu lá? Sabe que nasceu em Belém? Tem um sinal aí, uma estrela no céu que eles estão falando que veio. Nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum escriba se importou em... Belém é pertinho, gente. Nazaré e Belém é longe, mas Belém e Jerusalém é muito pertinho. Não esqueci agora quantos quilômetros são, mas dava para ir tranquilamente lá procurar onde é que estava essa criança que dizem que nasceu, né? Ninguém se importou. Ninguém se importou. Estavam mais preocupados talvez o que Herodes vai achar, né, dessa história de rei dos judeus. Estavam muito preocupados e perturbados com a reação de Herodes e pouco preocupados com as escrituras, o que a Bíblia diz que aconteceria, né? Que o Messias viria em Belém. Bom, mas então eles estão aí e vão visitar esse menino em Belém. Quem foi visitar? Quem que são esses magos, né? O que você pensa se eu falar em mago para você? O que você vai pensar? Harry Potter. Estudavam as estrelas. Sim. Eram astrônomos. Eles eram... o irmão falou astrólogo, né? Ela falou astrônomo. E agora? Tem grande diferença. Astrônomo é uma coisa, astrólogo é outra coisa. Qual a diferença entre astrônomo e astrólogo? Você responde. Tá bom. O astrônomo é um cientista que estuda a posição das estrelas, né? O astrólogo é uma pessoa que estuda a posição das estrelas e faz algo mais. Ele tenta adivinhar as coisas da vida com base na posição das estrelas. E a Bíblia não diz quem eram esses magos, não diz de onde eles eram, não diz a religião deles, mas é possível que eles tenham ligação com os magos que eram eram subordinados a Daniel lá no livro de Daniel, porque lá no livro de Daniel é onde a palavra magos vai aparecer, né? Vamos dar uma olhada lá em Daniel 2:2. Quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor chamou todos os sábios e magos, né, da Babilônia, né? Vamos ver Daniel 2:2. Daniel 2:2. Nós temos... Todos acharam? Daniel 2:2. Então o rei, que veio aqui é Nabucodonosor da Babilônia, né? O rei mandou chamar os magos, os astrólogos, olha aqui a turma, né? Os encantadores e os caldeus. Caldeus é uma classe aqui de sábios também da Babilônia, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então tem magos e astrólogos aqui. Tudo indica que os magos eram cientistas, sim, mas também ligados com astrologia. Eles misturavam tudo, né? Na época eles faziam tanto astronomia quanto astrologia. Tem uma classe aqui que é chamada de astrólogo. Pessoal que estuda aí esses grupos de sábios da antiguidade
entendem que magos também estavam envolvidos com astrologia. Não posso garantir, até porque o texto separa aqui astrólogo de mago, mas eles faziam parte desses sábios do Oriente, muito possivelmente, então dessa casta, dessa categoria, dessa classe de sábios, que teve alguns que foram visitar Jesus depois. Talvez influenciados pelo próprio Daniel, né? Talvez pelos escritos de Daniel que teriam ficado lá na Babilônia, porque nós sabemos que Daniel foi o mestre dos magos, não foi? Olha só, versículo 48. Depois que Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, da estátua, né? Versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Então ele era o chefe dos sábios, incluía os magos, né? Então não sabemos os detalhes, mas não é errado a gente imaginar um pouquinho. Então não posso ser dogmático aqui, né? Mas vamos imaginar que dessa classe aqui tenha tido gente que se apegou a Daniel, que aprendeu a Bíblia com Daniel. Qual que era a formação desses magos? Então, se forem os que os historiadores estão pensando, esses magos provavelmente tinham ligação com a religião do Zoroastro, antes de conhecer Daniel, vamos colocar assim. O que era Zoroastro? Não era o zoroastrismo. Eles criam que tinha um Deus supremo, um Deus bom, e que tinha uma divindade má, né? Então eles eram mais ou menos monoteístas, mas eles criaram dualismo. Dualismo tem um Deus bom e um Deus mau, só que o Deus bom vai vencer no final. É isso que eles acreditavam. Então eles tinham seus sacrifícios, tinham seus rituais de purificação, de certo ponto parecido com o do judaísmo. Criam num paraíso, criam em ressurreição, criam em juízo final e criam na vinda de um Messias. Então, eles acreditavam nessas coisas, os magos acreditavam nessas coisas, virá um Messias. Então você coloca um grupo dessas pessoas em contato com Daniel, imagina que Daniel não ensinou para eles, né? Então, e Daniel faz profecias sobre o Messias, está no livro de Daniel, né? E no livro de Daniel, você tem profecias até das 69 semanas, que falam da época da morte do Messias e tudo mais. Então, é muito possível que alguns desses magos tiveram, então, creram na palavra de Daniel, creram na palavra de Deus, creram os escritos de Daniel, e Deus os revelou uma estrela no Oriente. Em determinado momento eles viram uma estrela, estavam ali acompanhando as profecias de Daniel, viram uma estrela e souberam que aquele era o sinal do nascimento do Messias. Porque quando eles chegam em Jerusalém, estão com certeza, não estão pensando, olha, eu vi uma estrela, o que você acha? Você acha que nasceu o Messias? Você acha que é o sinal do Messias? Não, eles têm certeza. Eu sei que nasceu o rei dos judeus. Cadê? Né? Então eles estão absolutamente certos. Então Deus mostrou para eles. Deus pode se revelar para estrangeiros também. Não é, a luz de Deus não é só para o seu povo escolhido de Israel. Era principalmente para eles, porque eles tinham toda a lei, todos os profetas, tudo, o templo. Mas Deus se preocupa com a salvação dos gentios também. Então ele vai lá, ele usa a própria presença dos judeus na Babilônia para evangelizar os gentios. Alguns se convertem e você tem ali um grupo de estrangeiros, no meu entender, já convertidos. Se não eram convertidos até aqui, vão ser convertidos na hora que encontrarem o Messias, né? Isso não tem nem dúvida, porque eles vão adorar esse Messias. Então este é um grupo de magos salvos. Então o que eles abandonaram do seu conhecimento místico, isso eu deixo com Deus, né? O que eles criam, não sei, mas eles se converteram, eles creram no Messias. Eles tiveram um encontro com Cristo aqui, primeiramente por meio de um aviso de uma estrela que eles viram, e depois o seu encontro pessoal com Cristo, que a gente vai ver aqui no versículo onde está, versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles. Parece que essa estrela tinha desaparecido e agora apareceu de novo. Essa é a impressão que dá, né? Que a estrela agora apareceu, e que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino.
E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E aí eles entram na casa e apresentam os presentes que nós já lemos, tá? Então, eles estão aqui seguindo uma estrela. Que estrela é essa? O que eles viram? Que estrela é essa? Estrela de Belém, né? Vieram adorar o rei dos judeus. Tem uma conexão messiânica aqui, né? Quero adorar o rei dos judeus. Eles sabem do Messias, eles creem no Messias. Eles viram em Daniel, talvez, né? Que o Messias viria em Jerusalém. E aí eles têm aqui, de novo, a visão da estrela. Quem é, né? Quem é a estrela? Quem é a estrela? O que é a estrela? Quem é não, né? O que é a estrela? Tem muitas tentativas de explicar o que é essa estrela do ponto de vista de astronomia, tá? Eu vou contar uma história. Tem um astrônomo inglês famoso chamado David Hughes, que em 1976 ele foi convidado pela revista Nature. A revista Nature é a principal publicação científica do mundo. Eles convidaram ele para escrever um artigo sobre a estrela de Belém, do ponto de vista científico. O que você acha? Você é um astrônomo, cristão, o que você acha que foi a estrela de Belém? Tá? Ele publicou esse artigo lá em 1976, o nome do artigo é The Star of Bethlehem, ou a estrela de Belém. Eu tive o privilégio de 2009, eu morei em Cambridge, na Inglaterra, e coincidiu do David Hughes estar vivo ainda, não sei se hoje ele está vivo, na época ele ainda estava, de dar uma palestra sobre esse artigo, sobre a estrela de Belém. Então eu fui assistir a palestra. E ele disse o seguinte, e aqui eu vou citar do artigo: a estrela de Belém provavelmente foi uma conjunção tripla de Saturno e Júpiter na constelação de Peixes no ano 7 a.C., e só os magos entenderam seu significado. O que é conjunção tripla? Conjunção é quando Saturno e Júpiter se alinham, assim, se você olhar para o céu, eles se alinham, não é que eles se colidem, né, porque eles estão em planos diferentes, mas eles se alinham e se alinharam junto na linha da constelação de Peixes. Claro que elas não estão na constelação de Peixes, estão no sistema solar, né, mas eles se alinhariam junto com a constelação de Peixes. Isso seria um alinhamento. O alinhamento triplo, a conjunção tripla é quando esse alinhamento acontece 3 vezes. Uma vez, depois passa um tempo, acontece de novo, depois pouco tempo acontece de novo. Então ele achava assim, isso aí aconteceu quando eles estavam lá na Babilônia, depois aconteceu de novo quando chegaram em Jerusalém, depois aconteceu de novo quando chegou em Belém. Aconteceu, terminou a palestra, né? E aí ele explicou, e os magos, com seu conhecimento lá de astrologia, eles conseguiram identificar naquele alinhamento que aquilo seria um sinal do Messias. Aí abriu-se para perguntas no final da palestra, né? Ninguém fez pergunta nenhuma, todo mundo aplaudiu, todo mundo quieto, né? Vou fazer uma pergunta, só uma pergunta. Legal, gostei da palestra, interessante, mas você colocando desse jeito, não dá a impressão que você está justificando o horóscopo? Todo mundo ficou olhando para ele assim. Ele engasgou, tossiu, deu uma enrolada assim, e por fim ele falou: olha, eu acho que aconteceu uma vez só e nunca mais, eu não acredito em horóscopo, houve outras conjunções triplas, mas nunca mais aconteceu lá, mas naquela vez eu acho que aconteceu. Tudo bem, né? Saí de lá, mas eu acho que não. Não é a maneira como eu creio, não é a maneira como eu entendo. Até porque o texto diz assim, no versículo 9, que tendo eles ouvido o rei partir, eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando deteve-se no lugar. Parece que é uma estrela que está se mexendo. Ela está apontando o caminho e ela para onde chega, aqui que nasceu. Eles não precisavam, olha, se fosse uma coisa assim, uma estrela que está lá longe para indicar o lugar, eles não precisavam mais dessa estrela, porque os fariseus já tinham dito que é em Jerusalém, em Belém. Belém é pequena, né? Você vai lá em Belém e procura Jesus lá. Uma estrela lá, milhares de anos-luz de distância, não vai, uma conjunção, desculpa, não é milhares de anos-luz porque não é uma estrela, é conjunção de planetas, né? Mas milhões de quilômetros de distância, não vai me ajudar a detectar qual das casas de Belém tem Jesus, né?
precisava ser algo sobrenatural. Eu creio que é uma luz sobrenatural, um milagre, não é uma conjunção tripla na minha visão. É um brilho que eles viram, e esse brilho se deslocou e chegou aqui. E ela iluminou aquele local, e eles chegaram então ali. Nós não temos uma filmagem, né, para ver como é realista a época, não tem uma foto. Então você tem que imaginar um pouco assim, mas imaginar a conjunção tripla de Vênus com Júpiter, Saturno com Júpiter, para mim não ajuda a entender o texto, tá? Enfim, a tentativa dele lá de explicar, né? Veja só, Lucas 2. Lucas 2, versículo 9. O que acontece quando Jesus nasce? Lucas capítulo 2, versículo 9. Quando os pastores estão ali no campo, né? Na noite do nascimento de Jesus, versículo 9 diz: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Novas de grande alegria, que será. O que eles viram? O anjo do Senhor. O que tinha? Resplendor. O que é resplendor? Luz. Tinha brilho. E depois tem anjos no céu, cantando, né? Não tem mais. Então você tem. Então, nós vimos até o 9 e o 10, né? No versículo 13, no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Não é difícil você imaginar que tenha brilhado isso aqui no céu, né? Que talvez a estrela do Natal estivesse neste momento na presença com os anjos, não sei. A Bíblia não identifica a estrela no livro de Lucas. Ela estava associada, alguns acham que sim, o MacArthur acha que sim, que a estrela estaria associada com este brilho dos anjos aqui. Uma possibilidade que eu acho melhor do que a possibilidade de David Hughes, que era uma conjunção tripla de planetas, né? Mas não sabemos, isso você vai ter que conviver com esse mistério, crendo que aconteceu, sem saber o que foi que aconteceu. Mas foi um sinal para os magos e direcionou esses magos para o local exato onde Jesus tinha nascido. Bom, então Herodes, que está sabendo dessa notícia, está ali ansioso, esperando para que os magos retornem, dizendo que encontraram o Messias, né? Tá. Então você tem, vamos lá ver no versículo, vimos o 11, eu acho, voltando para Mateus 2, né? Você tem então, e vendo eles a estrela, regozijaram com o Senhor onde ali, entraram na casa. Tá, versículo 12, Mateus 2,12. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então Herodes ficou frustrado, não pôde saber o que aconteceu, né? E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Já lemos essa parte, né? Agora, importante, ele esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então você tem aqui uma profecia do Egito, chamei o seu filho. Isso está em Oséias capítulo 11, versículo 1. Vamos dar uma olhadinha em Oséias para ver isso aqui. Então, Mateus está muito preocupado em mostrar que Cristo, quando vem, ele cumpre as profecias do Velho Testamento. Oséias 11, 1. Provavelmente Herodes achou que tinha realmente matado o menino. Bom, ele teve essa esperança, né? Ele matou todos, né? Eu acredito que sim. É. Porque Então, na realidade, senão ele teria procurado para matar em outro lugar.
Não diz o texto, né, que ele foi atrás de Jesus depois disso, né? E ele não podia adivinhar que o anjo falou para José sair, né? Então, matei todo mundo. Tá bom, né? Então, Oséias 11:1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os clamavam, assim saíam da sua face, sacrificavam aos baalins. Vai começar a falar dos pecados de Israel. Engraçado, o texto não está falando nada de Jesus. O texto está falando de Israel. Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. O que é isso? Ele está falando do êxodo. Oséias 11:1, que é o texto que Mateus cita lá em Mateus 2, para se referir a José no Egito. Na verdade, o texto de Oséias não está falando diretamente do Messias, está falando da nação de Israel, e lembrando que Deus amou a Israel, tirou Israel do Egito e trouxe para a terra prometida, mas eles se afastaram. É isso que Oséias está falando. Então, por que Mateus usa este texto para se referir ao Messias voltando do Egito? Nós aprendemos com isso uma coisa muito comum na Bíblia, no Novo Testamento: os tipos do Velho Testamento. As coisas que acontecem no Velho Testamento são tipos daquilo que aconteceria no Novo Testamento. Algumas coisas do Velho Testamento são profecias diretas. Por exemplo, os fariseus disseram: o Messias vai nascer em Belém. De fato, está escrito: o Messias vai nascer em Belém. Isso é profecia direta, não é um tipo. Está claro lá no Velho Testamento. Agora, este de que ele voltaria do Egito não é uma profecia direta, ela é simbólica, é um tipo. Por quê? Porque no Velho Testamento está escrito que Israel voltou do Egito e não Jesus. Então isso a gente aprende que Israel, a nação de Israel, é um tipo de Cristo. E o seu período lá no Egito é um tipo do período de Cristo lá no Egito. A volta de Israel para a terra prometida é um tipo da volta de José, Maria e Jesus para a terra prometida, para Jerusalém. Então a Bíblia muitas vezes usa uma linguagem simbólica e codificada de certa maneira. Cuidado com isso, tem muita gente abusando desses códigos da Bíblia, inventando coisas, né? Esses códigos numéricos que alguns falam que na Bíblia, isso aí não creio, mas esses tipos são bíblicos, porque é o jeito como os autores do Novo Testamento usam o Velho Testamento, tá? Eles usam a tipologia para interpretar as coisas, né? Então você tem aí o Messias voltando. E aí vamos só terminar, o nosso tempo está avançado, nós vamos finalizar aqui a leitura. E tem mais um evento importante que a irmã Maiusa já mencionou, que é a morte dos meninos, né? Então, voltando em Mateus 2, versículo 16: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Iludido por quê? Eu falei para eles voltarem para me avisar, para eu ir adorar o Messias, né? E aí ele viu que eles não voltaram, demorou, aí ele ficou bravo e mandou matar. Ele era louco. Alguma coisa saiu do meu controle e mando matar todo mundo. Eu li que ele, quando ele ia morrer, antes de morrer, não sabe quando vai morrer, né? Mas antes de morrer ele deu uma ordem dizendo que no dia que eu morrer, eu quero que vocês peguem representantes importantes do povo de Israel e matem eles. Por quê? Porque eu quero que tenha choro no dia da minha morte. Porque ele sabia que o povo não ia chorar por ele, né? Então ele queria que tivesse choro, então ele falou: você mata uns judeus aí, eles vão chorar, porque ele queria que chorassem no dia dele. Ele era completamente lunático, maníaco. Então ele vai, alguma coisa saiu do controle, mata todas as crianças de 2 anos para baixo. Irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Então isso é uma citação de Jeremias 31, vamos ver Jeremias 31:15. É mais um tipo, não é uma profecia direta.
Jeremias 31 está falando do retorno de Israel do cativeiro. Lembra, tem o cativeiro da Babilônia, os judeus foram para o cativeiro da Babilônia, ficaram lá cerca de 70 anos e voltaram. Então aqui ainda estão no cativeiro, e ele vai falar sobre o sofrimento do cativeiro e vai falar sobre a volta do cativeiro. Não está falando nada sobre morte de crianças nos tempos de Herodes, mas ele usa uma conexão, Mateus usa uma conexão com esse texto por causa da comparação do sofrimento. Comparação do sofrimento das mães em Belém, nos tempos de Cristo, era parecido com o sofrimento das mães em Jerusalém, nos tempos do cativeiro, quando elas perderam seus filhos. Versículo 13, então, diz assim: então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. Tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Está falando da volta do cativeiro. Vocês vão se alegrar, vocês vão voltar do cativeiro, vocês vão ficar alegrar. E saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Agora ele vai lembrar do sofrimento. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto aos seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Bom, os meninos que morreram nos tempos de Herodes não voltaram, né? Então esse texto aqui está se referindo às mães que perderam seus filhos, foram arrastados escravos da Babilônia para a Babilônia. E eles estão falando: ó, calma, se alegre que eles vão voltar um dia. Então tem uma promessa de restauração do reino a Israel aqui nesse texto. Então Mateus pega esse texto, pega um sofrimento ali das mães de Jerusalém e compara, faz um tipo disso com o sofrimento das mães de Belém nos tempos que elas perderam seus filhos pelas mãos de Herodes, tá? Então temos um outro tipo aqui. Por que fala Raquel? Por que Raquel chora? Quem é Raquel? Quem é Raquel na Bíblia? Esposa de Jacó. Jacó é Israel. Mas tinha Lia também, né? Por que falou Raquel e não Lia? Lia teve 6 filhos, a serva dela teve mais 2. Raquel teve menos. A preferida era Raquel. Raquel teve 2 e a serva teve mais. E José que ia formar descendência, né? Sim. Sim, de José vem, né? José nasce de Raquel. Só que José é reino do norte. Aqui estamos na Judéia, que seria mais reino do sul, né? Sim, a gente não sabe exatamente, mas pode ser que um comentarista diz que pode ser pelo fato de que Raquel foi sepultada no caminho para Belém. Você pode ler essa história ali, está no Gênesis, vamos ter aqui, Gênesis 29, Gênesis 35, 19, diz que Raquel, quando morre, ela dá luz a Benjamim, ela morre logo em seguida, né? E ela é sepultada ali perto de Belém. Então, por causa disso, talvez ele fala Raquel chorando, né? Porque Belém seria, então, simbolicamente, os filhos de Raquel, uma linguagem poética, né? Mas tudo bem. E aí ele fala, vamos só continuar para terminar aqui o capítulo, né? Aí, versículo 19: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes seu pai, sobrou um filho de Herodes, né, que ele não matou, que tomou o trono. Então ele receou ir para lá, temendo a vingança do filho do rei, né? Não vamos para lá, não vamos para a Judéia. Mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galileia, mais ao norte, uma região com cerca de 1 milhão de habitantes ou mais, com várias cidades ali na Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. E a gente termina com esse texto aqui, só um comentário. Nazareno você não vai encontrar em lugar nenhum do Velho Testamento. Pode procurar em qualquer Bíblia, um computador aí, procura Nazareno no Velho Testamento, você não vai achar. Então por que está escrito aqui que os profetas disseram que ele vai ser chamado de Nazareno, né? Nazaré é uma cidade desprezada em Israel. Quando os discípulos falam: achamos o Messias, né? Quem que foi? Natanael. Natanael fala: ele está lá em Nazaré.
Ele fala: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Eles falam para ele: vem e vê. Porque Nazaré é assim, a Galileia, cheio de gentios ali, aquilo não presta não tem nada de bom dali não. Então, os profetas diziam que o Messias seria desprezado. Lê Isaías 53, né? Desprezado dos homens, né? Os homens, alguém como que os homens viram o rosto, né? Ele era desprezado. Então, os nazarenos eram desprezados. Então, talvez aqui é o ponto-chave. Não é que está escrito em alguma profecia que o Messias virá de Nazaré. Não, mas o Messias será desprezado. E os nazarenos eram desprezados. Normalmente essa é a conexão. Vamos encerrar aqui, irmãos. Semana que vem, então, se Deus quiser, a gente continua. O assunto vocês podem ler em casa se quiserem acompanhar, né? Nós vamos falar então sobre o batismo de Jesus Cristo no ministério de João Batista. Bastante importante essa passagem. Por que Jesus foi batizado se ele era santo, perfeito, e o batismo de João Batista era um batismo para arrependimento? Jesus não tem que se arrepender de pecado nenhum. Por que ele foi batizado? Então a gente vai tentar responder essa pergunta, se Deus quiser. Vamos encerrar a aula com uma oração.